Isso aconteceu durante uma nevasca em Valley Stream. Eu recebia $250 para cuidar do filho de um casal enquanto eles saíam para o fim de semana. O nome dele era John. Isso aconteceu na primeira noite na sexta-feira. John estava dormindo, enquanto eu estava na sala assistindo um filme. Eu ouvi uma batida na porta e olhei para a hora. Era quase meia-noite. Sem hipóteses que eu ia abrir a porta. Nem 10 segundos se passaram. Houve gritos, do tipo abram a porta. Haviam cerca de 3 homens, batendo furiosamente na porta, me dizendo para abrir. O meu coração batia forte. Dei uma olhada pelas persianas, e havia alguém no outro lado da janela. Eu caí para trás com medo, e após levantar-me, corri para o telefone da cozinha e ligar para a polícia. Eles disseram que, devido ao tempo, poderia demorar um pouco para chegar. Eles me disseram para levar a criança e me esconder, até que um policial chegasse. Eles queriam que eu ficasse no telefone. Mas eu não estava pensando claramente, e no calor do momento, eu desliguei. Mas quando corri pela sala de estar, é que percebi que as batidas tinham parado. Olhei novamente para a janela da sala de estar. Não havia mais ninguém lá. De repente, ouvi vidro quebrando em alguns cômodos. Eu senti os meus joelhos fraquejarem quando percebi que eles tinham acabado de quebrar a janela e estavam prestes a entrar na casa. Eu tive que correr e levar o John. Eu não podia simplesmente sair sem ele. Quando cheguei lá em cima, não havia mais tempo para correr de volta para baixo. Eu já ouvia passos e risadas vindo de lá de baixo. Cobri a boca do John com a minha mão, enquanto corria com ele para seu armário de brinquedos. Alguns minutos se passaram, tipo meia hora enquanto estávamos sentados lá no armário escuro. John começou a gritar, pois os passos estavam bem próximos. Havia mais de uma pessoa. Eles entraram no quarto. Não havia muitos lugares para se esconder neste quarto. Eu estava realmente refletindo sobre toda a minha vida. Eu tinha certeza de que iria morrer. De repente, ouvimos uma sirene de polícia do lado de fora, mesmo de dentro do armário, e então ouvi um dos homens no quarto murmurar alguns palavrões. Abri a porta novamente quando ouvi pelo menos 3 pares de passos correndo pela escada. Eles não foram muito longe, pois a polícia mais tarde encontrou as suas pegadas no quintal que levavam ao nosso galpão. Haviam 5 homens no total, e todos foram presos. Eu costumava cuidar de crianças quando eu estava entre os meus 15 e os 18 anos. Eu morava perto de uma área relativamente rica, onde as pessoas eram mais generosas em termos de pagamento. Nunca houve falta de babás, então eu ganhava uma quantia decente de dinheiro. Definitivamente tive que cuidar de algumas crianças estranhas, mas esta leva o prêmio desde o momento em que conheci Jorge. Ele parecia muito quieto e estranho. Ele tinha 12 anos também, o que alguns podem argumentar que é mais do que velho o suficiente para ficar sozinho em casa, mas talvez não durante a noite. Eles precisavam que eu passasse a noite lá. Seus pais disseram-me que ele poderia ser um pouco estranho às vezes e que poderia precisar de atenção extra. Eu realmente não precisava fazer muita coisa. No entanto, no quarto em que eu dormiria, havia um enorme armário de brinquedos grande o suficiente para caber uma grande mesa de brincar de Lego com um monte de Legos e outros brinquedos no interior. Eu realmente não o espionava muito, apenas o deixava fazer as suas próprias coisas. Mas eu ouvia-o constantemente falando lá dentro, como se alguém estivesse com ele. Não era uma brincadeira de faz de conta. Eu só podia presumir que ele tinha algum tipo de problema. E era isso que os pais dele estavam insinuando. Ele desceu eventualmente para comer algumas das sobras na geladeira, mas depois voltou direto para o armário. Só quando eu finalmente disse-lhe que era hora de dormir, que ele saiu do armário. Eu só queria dormir também. Em algum momento, no meio da noite, eu acordei com sons vindos do armário. Sons de brinquedos. Eu gritei para ele voltar para a cama. De seguida, o barulho parou. A luz do armário se apagou. Eu estava confusa sobre como diabos ele poderia estar brincando no escuro. Eu fui abrir o armário e acendi a luz. Jorge não parecia estar lá. Eu deixei de escutar os barulhos. Eu não era uma pessoa paranoica. Então, eu adormeci novamente e depois de 1 hora, eu acordei com uma claridade parcial no quarto.
A luz do armário estava acesa, mas a porta estava fechada. Eu chamei o nome do Jorge novamente. Naquele momento, eu estava chateada. Eu vi os contornos dos pés na parte inferior da porta do armário. De seguida, eu ouvi uma risadinha como se o Jorge estivesse brincando comigo. Eu sabia que ele estava lá agora. Eu marchei e abri a porta. E literalmente caí para trás em horror quando eu vi que não havia ninguém lá. Os 2 contornos de pés que estavam lá desapareceram. Eu senti uma dor no meu peito de tanto medo. Eu corri para o quarto do Jorge. Ele estava dormindo. Eu tranquei a porta e deitei-me no chão. Só de estar perto de outra pessoa fez-me sentir mais segura. Eu adormeci no chão. E quando os pais voltaram no dia seguinte, decidi ficar calada sobre o que testemunhei. Mas eu sei o que tinha acontecido. Recebi o pagamento. Fui embora. É claro que ainda me arrepio ao pensar nisso. Eu não faço ideia do que aconteceu.